Oi, hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. É uma bolha? Ou não é uma bolha? Ou isso importa? Então vamos ver nas explicações agora. Então vamos começar descrevendo o que seria uma bolha, tá? Então o que é uma bolha? A bolha também ela é conhecida como bolha especulativa. Ela pode também ser descrita como um trade em produtos ou ativos com preços inflacionados. Então vamos ver o que é preços inflacionados, tá? Geralmente o impacto que... Antes disso vamos falar sobre o impacto. Geralmente o impacto que as bolhas têm é um impacto negativo, tá? Na economia. O que acontece com o que eu expliquei sobre preços inflacionados? Então, uma vez que você tem uma bolha, gera preços inflacionados, a gente chama de o que acontece com efeito com gastos, que seria o seguinte: os participantes do mercado com ativos supervalorizados, tá? Então, ativos inflacionados, tendem a gastar mais porque se sentem mais ricos. E isso a gente chama de, em inglês eles falam the wealth effect, que seria o efeito da riqueza. Então, mas quando a bolha inevitavelmente explode, aqueles que se apegam a esses ativos superestimados, tá, supervalorizados, geralmente experimentam um sentimento de riqueza reduzida. Ou seja, você está numa bolha, você comprou um ativo, tá? Esse ativo se supervalorizou, tá? E no auge da supervalorização desse ativo, tá? No auge, a bolha explode. Então, quando a bolha explodiu, aí você tem aquele sentimento de riqueza reduzida, porque o seu ativo não vale mais o que ele valia antes. Quais são as possíveis causas dessa bolha? Então, as bolhas ocorrem quando os preços de um determinado produto, tá, os preços aumentam muito acima do valor real do mesmo. Então, alguns especialistas também pensam que as bolhas, tá, os especialistas pensam que as bolhas estão relacionadas à inflação e, portanto, acreditam que os fatores que causam inflação também podem ser os mesmos fatores que causam a ocorrência de bolhas. Aqui você pode ver um exemplo, seria o dot-com bubble, tá? A bolha do dot-com, que explodiu no ano 2000, tá? Então, um grande exemplo disso, a gente vai falar agora sobre duas bolhas. A primeira, o dot-com bubble, tá? A bolha dot-com, começo do ano 2000. E segundo, o subprime, que foi em 2008 e porque elas estão conectadas uma à outra. Então, o que aconteceu? A crise começou na área da hipoteca subprime, atingindo os Estados Unidos, tá? E desencadeando uma crise financeira global em 2008. Tá? E essa crise começou com o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, altas taxas de inadimplência nas hipotecas subprime, feitas para mutuários de maior risco com menor renda ou menor histórico de crédito. Mas o que é, afinal de contas, o que é subprime? Então, o termo subprime refere-se à prática de fazer empréstimos a mutuários que não se qualificam para taxas de juros de mercado. As taxas de juros para esses mutuários geralmente são mais altas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os bancos passaram a fazer empréstimos, tá, de hipotecas, então passaram a financiar casas para pessoas que não tinham condições de pagar ou que não se qualificavam nas condições de pagar como antes, tá? Então, por exemplo, pega uma empregada doméstica ou pega um jardineiro que antes não tinha renda suficiente para se qualificar, para aplicar para um financiamento de uma casa ou financiamento de um apartamento. Então, com a redução, tá, a redução das condições para se aplicar a um financiamento, com a redução dessas condições, ficou muito mais fácil. Então, reduzindo os juros, reduzindo até mesmo as condições, né, de renda para se aplicar para um financiamento, isso passou a
passou a possibilitar muito mais pessoas a financiarem uma casa ou um apartamento ou um imóvel qualquer. Então, várias pessoas começaram a financiar, tá? Então, isso desenvolveu, tá, a bolha do subprime. Então, quando é que isso começou? Como eu expliquei agora, o subprime está relacionado diretamente, tá, com a bolha anterior do dot-com. Então, o mercado de ações, tá, e o dot-com crash em 2000 resultaram em muitas pessoas tirando seu dinheiro do mercado de ações e comprando imóveis, tá? O que muitos acreditavam ser um investimento mais confiável. Então, o que aconteceu a partir do ano 2000? Então, você tem o estouro da bolha do dot-com. Então, todo mundo comprava ações, principalmente de empresas .com, tá, que tinham um website e tal. Então, muita gente comprava ação de empresas .com. Essas empresas fecharam ou foram para falência, tá? Essas ações que o pessoal comprou passaram a valer zero, tá? Não passaram a valer nada. E aí, o que aconteceu? O pessoal que comprava e que ainda tinha algum dinheiro, então os investidores começaram a pensar, tá perigoso comprar agora .com, tá perigoso comprar ação. O que a gente vai fazer? Então, vamos pegar esse dinheiro, tá, as nossas economias, e vamos investir em outra coisa. Que coisa? Vamos investir em imóveis, que nessa época se acreditava que imóvel seria um investimento mais confiável do que ações. Então o pessoal passou a investir passou a investir em imóveis, tá? E aí, ao mesmo tempo, o Federal Reserve, tá? O Federal Reserve dos Estados Unidos reduziu as taxas de juros de curto prazo para níveis historicamente baixos. Então, as taxas de juros que eram de 6,5% passaram a ser apenas 1%. Então, isso permitiu que mais pessoas adquirissem imóveis por um custo menor. Tá? Então, você tem duas razões. Você tem a razão do Bitcoin crash, tá? Então, a bolha do Bitcoin do dot-com. A bolha do dot-com estourou no ano 2000. Então, vários investidores passaram a comprar imóveis porque acreditavam que isso era mais confiável, tá? E você tem uma outra razão, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos reduzir as taxas de juros de 6,5% para apenas 1%. Então, você tem dois fatores que se desencadearam para se tornarem a bolha do subprime, tá? Aí o que aconteceu? O empréstimo de alto risco foi um dos principais contribuintes para o aumento das taxas de propriedade e demanda por habitação. Então, alguns proprietários usavam valores de propriedade aumentados da bolha imobiliária para refinanciar suas casas com taxas de juros mais baixas e retirar as segundas hipotecas contra o valor agregado para os fundos para gastos dos consumidores, tá? Então, posto que você passa a refinanciar, inclusive eu acho que isso no Brasil é proibido, mas nos Estados Unidos não é. Mas enfim, ao passo que você passa a refinanciar, então a bolha começa a crescer num ritmo muito mais acelerado, tá? E aí o que acontece? Então a bolha explodiu. Quando a bolha explode, a construção abusiva durante o período de crescimento, o aumento das taxas de juros e a falta de vontade de muitos proprietários de vender suas casas a preços reduzidos no mercado aumentaram significativamente o estoque de habitação disponível, tá? Isso acontece. Aí, o que aconteceu? Quando você tem você não tem demanda suficiente, mas você tem um supply, você tem muitas habitações disponíveis, tá? Então isso, consequentemente, diminui os preços dessas habitações. E isso foi a bolha do subprime. Agora, o Bitcoin agora,
você viu que significativamente o preço dele caiu muito. Então, essa é a grande pergunta que vários investidores me fazem. O Bitcoin é uma bolha? E eu acredito que não no momento, tá? E eu sempre falo que eu não sei a resposta para essa pergunta. Mas o que eu posso dizer é que até o momento, tá? Agora estamos... Que dia é hoje? Hoje é dia 14 de fevereiro de 2018, tá? Então até hoje, ainda não acredito que seja uma bolha, tá? E que pode também eventualmente ser uma bolha, mas até o momento eu não acredito. E porque isso, na verdade, não importa, tá? Não importa pra gente se é uma bolha ou não. Por quê? Como nós somos traders, tá? Como traders, queremos lucrar com o mercado. Então é isso que importa para nós traders. Isso é tudo que importa. Nós procuramos por oportunidades para entrar no trade. Não importa se é uma bolha ou não. Então, como trader, você deve procurar por uma oportunidade de entrada, tá? Você deve visualizar que aqui tem uma oportunidade e você deve fazer o seu trade. E aí você seta targets, tá? E caso o trade vá contra você, você seta também um exit strategy, tá? Então, nós estabelecemos targets, tá? E nós temos estratégias de saída para nos proteger. O que é uma estratégia de saída? A gente chama de exit strategy, que é uma estratégia de quando o trade vai contra você, como é que você lida com isso. Então você pode lidar de várias formas. Você pode lidar com um stop loss, tá? Configurando um stop loss para ter uma ideia de quanto você quer perder. Ou você pode também fazer hedge. Então você faz um trade de um instrumento, faz hedging com outro instrumento para balancear a sua perda. E não importa se você usa stop loss ou se você usa hedging, não importa, mas você precisa de uma estratégia de saída. Então você precisa estabelecer os seus targets e a estratégia de saída. E antes de mais nada, você precisa visualizar a oportunidade de entrada. Então fazendo isso, o que acontece? Nós como traders estamos sempre no jogo. Não importa se é uma bolha ou não. Por quê? Você sempre vai visualizar, você sempre vai ter estratégia de saída, você sempre vai ter o target, você sempre vai ter uma entrada, tá? E mesmo sendo uma bolha, a bolha está caindo, os preços estão caindo, como você é um trader, tá? No mercado, se você acha que algo vai cair, você começa a posição vendendo, ou você começa a posição comprando se você acha que o mercado vai subir. Se você acha que o mercado sobe, inicie a posição comprando, então entra no buy. Se você acha que o instrumento vai cair, inicia a sua posição vendendo. Então você pode ganhar dos dois jeitos, tá? E essa é a mensagem de hoje. Vamos ver alguns exemplos? Então vamos lá. Bom, então a gente vai mostrar para vocês agora o gráfico. E primeiramente a gente vai mostrar para vocês sobre o subprime. Depois a gente vai aplicar o mesmo conhecimento com Bitcoin, tá? Bitcoin. Então, vamos voltar para 2008, tá? Então, estamos aqui em 2008, tá? E vamos ver o que aconteceu com o subprime, tá? Então, 2008 e 2009, tá? Primeiramente, o que você pode analisar? Vamos minimizar, tá? E a propósito, estamos aqui no TradingView, tá? Não é o site que eu mais uso, mas para fins explicativos é um site até que relativamente bom, então vamos usar para hoje, tá? Então vamos clicar aqui para minimizar o gráfico, tá? Vamos ver se assim ele aparece mais simples para vocês entenderem. Então, o que aconteceu? A gente tem a queda, tá?
em 2008, subprime, a bolha do subprime, o preço caiu até aqui. Então, vamos ver algumas coisas que a gente pode falar analisando esse gráfico, tá? Não vou falar sobre daqui para cá, por quê? Porque daqui para cá, tá? Suponhamos que ainda não tenha começado. Então, para a gente analisar o que deu origem, a gente tem que sempre analisar para a esquerda. Então, como a gente vê a queda do subprime, então o que aconteceu antes disso, vamos analisar sempre para a esquerda. Então, primeira coisa que vocês podem observar, vocês conseguem observar que você tem um negócio chamado de double shoulders. O que é isso? Você pode ver que esse nível aqui, ele não superou o último high, tá? O último high que a gente chama o último nível mais alto. Então, esse nível falhou em superar o nível mais alto anterior. E isso a gente chama de double shoulders. Tipo o ombro, né? Um ombro com outro ombro, tá? Então, aqui a gente tem double shoulders, tá? O que significa o double shoulders? Então, double shoulders já te dá uma ideia que como o preço falhou em superar, então já te dá uma tendência que o mercado vai se tornar, o preço vai diminuir, o preço vai ficando mais baixo. Então, o mercado entra numa tendência que a gente chama de bearish, que seria o mercado entra numa tendência para ir para baixo, tá? Então, tá, a primeira coisa que a gente observou é isso, tá? Vamos colocar aqui, tá? Beleza. Agora, que outra coisa que a gente observou? Então, você tem uma falha, tá? Você tem uma falha que foi observada com double shoulders, tá? E aqui você tem uma quebra de canal, tá? Então, onde é que eu vejo o meu canal? Agora a gente já viu isso aqui, né? Vamos dar uma aumentada, tá? Para ver se a gente consegue ver outras coisas mais. Aliás, eu adoro essa lupa aqui porque é muito bom. Então, tá. Vocês conseguem observar um canal aqui? Então você tem uma tendência, tá? Consegue observar uma coisa que está se formando mais ou menos aqui, ó. E deixa eu desenhar para vocês o outro. Então você tem duas bandas, tá? E o preço vai se formando mais ou menos nesse canal, tá? E aí, o que você tem aqui? Aqui você tem uma quebra desse canal. Então o canal estava bonitinho se formando, tá? Então tem os ups and downs, né? Tem valor alto, valor baixo, valor alto, valor baixo, valor alto, valor baixo, 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 aí deu uma aumentada, aí ficou alto, aí abaixou, pum, quebrou, tá? Então você quebrou a tendência. É isso que a gente chama de canal, tá? E tem várias outras formas de falar, mas eu prefiro usar canal, tá? E tem gente que... também esses ups and downs tem gente que chama de waves, tá? E tem gente que usa as duas, tá? As duas formas, mas enfim. Né, não se apegue muito ao jeito que eles chamam, porque tem várias formas que os traders usam. Então, se apegue mais ao raciocínio, tá? Então, uma vez que quebrou, tá? Isso que a gente chama de canal, o que acontece aqui, tá? E aqui quebrou. E aqui ele entra numa tendência bearish, tá? E aí o preço desce até aqui. Tá, então isso aqui foi a quebra da bolha. Então, como traders, como é que você ganha dinheiro? Tá, o que é na verdade o mais importante, né? Como é que você analisou, já desenhou aquilo ali, já desenhou o canal, tal, mas como é que você ganha dinheiro? Tá? Isso é a coisa mais importante, na verdade. Então, você pode ver que enquanto o canal, tá, não foi quebrado, então você vê várias oportunidades de entrada. Então você pode ver uma oportunidade de entrada que aconteceu aqui, tá? Você vê uma outra oportunidade que cresceu aqui, você vê uma outra oportunidade que aconteceu aqui, ou aqui, tá? Ou aqui, ou aqui.
Tá? Então você vê várias oportunidades de você entrar nesse canal. E aqui quebrou, tá? Então, na verdade, esses últimos aqui já não seriam a oportunidade de entrada. Por quê? Por que não seria aqui a oportunidade de entrada? Porque aqui, ó, ele já falhou em quebrar. Então, já que falhou em quebrar e fazer um new high, tá? Então, aqui, isso aqui você já não consideraria como oportunidade de entrada nessa área, tá? Aqui ainda seria. Por quê? Porque ele ainda tem todo esse espaço para crescer. Ele tem todo esse espaço para chegar aqui até ele quebrar, tá? Então, aqui ainda seria. Aqui já não, porque ele falhou, tá? E aí você pode até argumentar, não, mas ele poderia vir para cá e subir de novo. Tá, mas não seria ideal, entendeu? Até que seria. Se você pode argumentar, e falar que eu poderia subir ainda mais. Tá, e aí aqui seria outra probabilidade. Tá, seria. Só que não é o ideal, porque ele já falhou aqui, entendeu? Ele já falhou aqui. Então, e aqui várias pessoas falam, então aqui é uma oportunidade para você vender. Então você inicia a posição vendendo e ele vai descer até aqui. Na verdade, não. Na verdade, não. Por quê? Porque aqui ele quebrou a primeira vez, entendeu? Se ele quebrar a primeira vez, além disso, você tem que ter uma confirmação. Então você tem que ter duas confirmações. E por quê? Porque aqui você poderia esperar até aqui mais ou menos para entrar. Por quê? Porque você tem uma confirmação aqui de quebra, de double shoulders, você tem outra confirmação de quebra, e aqui você precisa mais uma confirmação para confirmar essa tendência. Aí você entra. Então, tá? Geralmente você entraria, quando atingisse essa fase aqui, você mudaria para outro time frame, tá? Outro tempo que você muda aqui, tá? E aí você faria a sua análise em outros time frames, tá? Então, ao invés de ser 1 month, você mudaria, não sei. Aí depende da sua análise, tá? Então, isso foi do subprime. Agora, o Bitcoin, tá? Mudamos agora para esse Bitcoin dólar, que seria um índice do valor do Bitcoin, né, ao US dólar, ao dólar americano. Então vamos colocar aqui para day, tá? E aí eu já desenhei para vocês o canal, tá? Então o que acontece? A gente tem um canal aqui que eu desenhei. E aqui, o que acontece com ele? A gente está nessa fase aqui, né? Então, estamos nessa fase aqui, tá? E aí, o que ele pode acontecer? Se ele obedece o canal, o mais provável é que daqui ele desça de novo, tá? Obedecendo esse canal, tá? Então, essa é a maior possibilidade no momento, tá? Então, por isso que eu falo para vocês. Na verdade, não interessa ser uma bolha ou não. Por quê? Porque se tudo que a gente faz, a gente procura a oportunidade de entrada, tá? Então, por exemplo, aqui seria a oportunidade de você vender aqui e fechar a sua posição em algum lugar aqui, né? De preferência aqui. Mas também poderia fechar aqui, entendeu? Depende da sua estratégia, tá? Isso vai depender da estratégia que você usar. E, enfim, essa é a mensagem de hoje. Então, Bitcoin é uma bolha? Na verdade, a resposta, não sei. E isso não importa, porque como traders, esperamos uma oportunidade de entrada, pegar os nossos targets, e ter uma estratégia de saída em caso o seu trade vá contra você. É isso tudo que importa pra gente. Então essa mensagem, aquele abraço do Japa Rico. Tchau!